A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à classe online da Escola Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo. É uma grande alegria estarmos juntos para mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Expressamos nossa gratidão ao estimado pastor Paulo Freire por sua ativa e presença constante entre nós. E também ao pastor Isaías Ramos, superintendente-geral da nossa escola dominical, pela sua empatia e apoio ao desenvolvimento da equipe da EBD. Deixo um agradecimento especial ao Pedro, que cuida da qualidade da nossa transmissão. Na próxima semana, o querido pastor Eliazar Secom estará de volta a esta classe online da EBD. Curta, comente a lição e compartilhe este conteúdo, como o pastor Eliazar gosta de dizer. Eu sou o pastor Eude Martins e convido você a abrir o coração para a lição 10, que traz como tema a experiência transformadora de Jacó. Imagine a cena. Um homem exausto, com medo e sozinho. Este homem é Jacó. Ele não era apenas um viajante, era um fugitivo. Trapaceou, mentiu e agora, para salvar a própria vida, ele foge. No meio da jornada, Jacó parou para dormir. O que escolheu como travesseiro? Uma pedra fria no deserto. Na lição de hoje, aprenderemos que muitas vezes nossa vida se parece com a de Jacó. Estamos fugindo das consequências de nossas escolhas. Mas é exatamente quando achamos que estamos sós é que não há mais saída. E achamos que tudo está perdido, que Deus aparece. Foi o que Jacó ouviu do próprio Deus, em Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Eis que estou com você, eu guardarei por onde quer que você for. Agora vamos orar para que o Espírito Santo ministre poderosamente ao nosso coração durante a aula de hoje. Querido e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, chegamos na Tua santa e gloriosa presença para Te agradecer por todas as bênçãos recebidas, por tudo aquilo que acontece conosco, sabendo que há um propósito divino em nossa vida. Louvamos e glorificamos o Teu nome e rogamos a Tua bênção sobre cada um de nós, para que a lição da Tua palavra nesta manhã fale profundamente aos nossos corações. É o que eu lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então começar a lição de hoje pelo texto áureo e pela verdade prática. O texto áureo está em Gênesis 28, versículo 15, e diz assim: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. E a verdade prática da lição diz assim: após o encontro com Deus, Jacó é transformado. Ninguém sai da presença do Senhor da mesma forma. Acompanhe comigo a leitura bíblica desta lição em Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 17. Diz assim a santa palavra de Deus. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou,
e eis que era posta na terra uma escada, cujo tocava nos céus, e que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estais deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que seja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Aleluia. Agradecemos a Deus pela sua palavra. Vamos então para a introdução da lição de hoje. A história de Jacó em Betel começa em um momento de crise. Depois de enganar o pai e ferir profundamente a relação com o irmão, ele sai de casa como fugitivo, sem segurança, sem recursos e sem saber exatamente o que o esperava pela frente. No meio do caminho, sozinho e vulnerável, Jacó tem uma experiência marcante com Deus. E é justamente aí que aprendemos uma grande verdade. Deus também se revela nos nossos desertos, nas noites mais difíceis e nos momentos em que parece que tudo saiu do controle. Diz o texto de Gênesis, capítulo 28, versículo 15: Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Uma pergunta para todos que assistem esta classe online da escola dominical. Quantas vezes Deus falou mais claramente conosco justamente nos momentos em que nos sentíamos mais sozinhos? Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. A nossa lição está organizada em 3 sessões, e a primeira sessão dela tem por título Um Sonho que Mudou uma Vida. Veja, queridos irmãos, que naquela noite que Jacó dormiu naquele deserto, ele teve uma visão extraordinária. Ele viu uma escada apoiada na terra, cujo topo alcançava os céus. E sobre ela os anjos subiam e desciam continuamente. Não era apenas um sonho bonito, era uma revelação poderosa. Deus estava mostrando que o céu não estava distante da terra e que ele continuava acompanhando cada passo da vida de Jacó. Diz o texto bíblico de Gênesis, capítulo 28, versículo 12: Eis que uma escada estava apoiada na terra, e o seu topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes nós enxergamos apenas o deserto ao nosso redor. Deus, porém, vê aquilo que não conseguimos ver. Quando tudo parece perdido, o céu continua trabalhando em nosso favor. O que para Jacó era apenas um deserto, para Deus
era um lugar de encontro. Meus amados, Deus fala com quem está em processo. O mais impressionante não é a escada, é quem aparece no topo dela, o próprio Deus. O Senhor se apresenta a Jacó como Deus de Abraão e de Isaque, mostrando que a aliança continua de pé. Jacó era um ser humano cheio de falhas, medo, incertezas, mas Deus não o rejeitou. Ao contrário, falou com ele, consolou seu coração e reafirmou a sua presença. Isso nos ensina, queridos, que Deus não fala apenas com pessoas prontas. Ele também alcança quem está em processo, ferido, precisando recomeçar. Diz o texto bíblico de Gênesis 28, versículo 13: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Jacó vê algo fascinante, uma escada ligando a terra ao céu. O que isso significa? Significa que a distância entre o céu e a terra não é um abismo intransponível. Deus mantém uma linha aberta com a humanidade e com você em particular. Olha que Deus se apresenta. Ele não diz, eu sou um Deus qualquer. Por isso eu lhe pergunto, você se sente sozinho nas suas lutas? Saiba que, assim como os anjos subiam e desciam no sonho de Jacó, Deus tem recursos espirituais trabalhando a seu favor, mesmo que você não os veja agora. Eu tirei uma lição para a minha vida neste momento da lição. Que lição foi esta? Deus não precisa das nossas estratégias humanas, como o engano de Jacó, por exemplo. Ele não precisa de nossas estratégias humanas para cumprir o que ele prometeu. Ele é soberano. Vamos então às promessas de Deus a Jacó. Em primeiro lugar, Deus reafirmou a Jacó todas as promessas feitas a Abraão. Podemos relacioná-las aqui: terra, descendência, proteção, presença, bênção, futuro. O mais impressionante é que Deus não falou das circunstâncias presentes, do que Jacó estava passando. Deus falou do futuro. Enquanto Jacó enxergava uma fuga, Deus enxergava uma nação. Diz o texto de Gênesis 28, versículo 14: a sua descendência será como o pó da terra. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos o hoje, mas Deus vê o amanhã. Nós vemos o problema, Deus vê o propósito. Enquanto Jacó via um fim, Deus estava escrevendo um novo começo. Porque Deus não apenas aparece, ele promete. O Senhor renova com Jacó as promessas feitas a Abraão. Em outras palavras, Deus mostra que a história de Jacó não terminaria no medo, nem seria definida por seus erros. Havia um propósito maior em andamento. Quando Deus fala, ele nos tira da visão limitada do presente e nos lembra que ainda há promessa, direção e esperança. Concluímos a primeira sessão da lição
Vamos então agora para a segunda sessão, que tem por título As Descobertas de Jacó. Meus amados, em primeiro lugar, Jacó descobriu que Deus estava ali. Ao despertar do sono, Jacó fez uma das declarações mais marcantes da Bíblia. Está em Gênesis, capítulo 28, versículo 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Que descoberta extraordinária! O Deus de Abraão não estava apenas em Canaã, estava também no deserto, também estava na fuga, também estava na crise. Queridos, há momentos em que pensamos que Deus está distante, mas depois percebemos que Ele esteve ao nosso lado todo o tempo inteiro. Jesus é a verdadeira escada. Aquela escada era apenas uma sombra. Hoje sabemos que Jesus Cristo é a única porta pela qual o ser humano pode ser salvo e santificado. Ele é a porta. Ele é o caminho direto e pessoal para o Pai. Diz o texto de João, capítulo 10, versículo 9, disse Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Você tem tratado sua vida como um solo sagrado? Se Deus está onde você está, seja no trabalho, em casa ou na crise, a sua conduta deve refletir a presença de Deus em sua vida. Não viva de ouvir falar de Deus. Busque a sua experiência com Ele hoje, porque a presença de Deus não depende da nossa percepção. A presença de Deus depende da nossa fidelidade a Ele. Foi assim que Jacó descobriu a casa de Deus. Jacó chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. O interessante é que não havia templo, não havia altar, não havia sacerdote, havia apenas um homem e Deus. Isso nos lembra que o que torna um lugar sagrado não é a sua estrutura, é a presença do Senhor. Diz o texto de Gênesis, capítulo 28, versículo 17. Esta é a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Uma sala simples pode tornar-se Betel. Um quarto pode tornar-se Betel. Uma igreja pode tornar-se Betel, porque tudo depende da presença de Deus. Foi assim que Jacó descobriu a porta dos céus. A escada apontava para algo maior. Séculos depois, Jesus revelou o verdadeiro significado daquela visão. Ele próprio é a ligação entre Deus e os homens. Disse Jesus em João 10, verso 9, eu sou a porta. Percebe? Jacó viu uma escada. Nós conhecemos o Salvador. A escada que Jacó viu em sonho, nós encontramos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, queridos, nós vamos para a terceira sessão da lição de hoje, que fala sobre a coluna de Betel. A pedra comum que Jacó separou para servir de travesseiro, aquela pedra comum de travesseiro
se tornou um memorial. Jacó não guardou o momento para si. Ele transformou a pedra, que foi seu travesseiro, em uma coluna memorial. Ele ungiu a pedra com azeite, que significa este ato, um ato de dedicação total. Isso é profundamente simbólico. Deus pode ressignificar aquilo que marcou nossa dor e transformá-lo em testemunho da sua graça. O que antes era desconforto, agora se torna lembrança de um encontro com Deus. Diz o texto de Gênesis, capítulo 28, versículo 18. Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia posto por travesseiro e a pôs em pé, como uma coluna sobre a qual derramou azeite. E assim encontramos ali o voto de gratidão de Jacó. Jacó respondeu ao encontro com Deus através de compromisso. Ele prometeu fidelidade, prometeu adoração, prometeu reconhecimento pela provisão divina. Ele disse em Gênesis, capítulo 28, versículo 22, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Lembre-se do que vou lhe dizer agora. Toda experiência verdadeira com Deus produz compromisso. Jacó não fez um contrato comercial. Deus, se me der pão, te pago. Não. Ele fez um compromisso de gratidão. Ele prometeu o dízimo não como uma taxa, mas como um reconhecimento. Como você tem demonstrado sua gratidão a Deus? É apenas com palavras ou com suas atitudes e recursos? Você é capaz de pensar como Jacó e dizer: tudo o que tenho vem do Senhor? Lição maravilhosa para a nossa vida. E então, a lição chega no momento do concerto de Deus com Jacó. Embora Jacó tivesse usado de engano anteriormente, o encontro em Betel marcou o início de uma transformação de dentro para fora. Deus confirmou que Jacó era o herdeiro das bênçãos que Esaú desprezou, exigindo dele agora fé e obediência contínuas. Betel não transformou Jacó instantaneamente, mas iniciou um processo. Anos depois, aquele enganador seria chamado Israel. O fugitivo se tornaria patriarca. O homem quebrado se tornaria instrumento de Deus. Diz o texto de Gênesis, capítulo 35, versículo 10, e Deus lhe disse, o seu nome é Jacó. De agora em diante você não se chamará mais Jacó, mas Israel será o seu nome. E assim lhe deu o nome de Israel. Querido aluno da classe online da EBD, da Assembleia de Deus de Campinas, Deus não vê apenas quem você é hoje. Pense no que vou lhe dizer agora. Deus não vê apenas quem você é hoje. Ele vê quem você pode se tornar pela sua graça. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim, chegamos ao momento da conclusão da nossa lição. A experiência de Jacó em Betel revela que somente um encontro real com Deus pode transformar radicalmente a trajetória de um ser humano. Esta é a conclusão
que chegamos na lição de hoje. Deus não olha para quem você foi ou para os erros que cometeu. Ele olha para quem você pode se tornar sob o seu comando. Betel nos ensina que, para Deus, o pior momento de sua vida pode ser o ponto de partida para o seu melhor destino. Muitas vezes, como Jacó, só percebemos a presença de Deus depois que a crise passa. Mas a lição de hoje nos ensinou que a misericórdia divina alcança o ser humano em seu pior estado para lhe dar um novo nome e um propósito eterno. Glória a Deus. Quero deixar com você uma reflexão final. Permita-me concluir a lição deste domingo, deixando uma pergunta para você responder. A pergunta é esta: o que podemos fazer no nosso dia a dia para estarmos atentos à escada que Deus mantém aberta para nós? Em vez de esperar um momento de desespero para só então reconhecê-lo. Nesta reflexão, eu deixo 3 conselhos para você. Primeiro, busque sua própria experiência. Não viva de ouvir falar de Deus. Busque o encontro pessoal com Ele hoje. Segundo conselho, trate sua vida como solo sagrado. Porque se Deus está onde você está, a sua conduta deve refletir a presença dele em você. E terceiro, reconheça a presença de Deus. Ele está ao seu lado, no trabalho, em casa, na crise, o tempo inteiro. Reconheça que ele está com você, mesmo que você possa, às vezes, achar que não está sentindo a presença dele. Ao chegar no encerramento da lição de hoje, meus amados irmãos, eu quero deixar esta mensagem com você neste encerramento. Muito obrigado pela sua audiência, pela interação nos comentários e por caminhar conosco nesse momento de aprendizado da palavra de Deus. Continue perseverando em oração, alimentando-se da palavra e confiando plenamente no cuidado do Senhor para cada área da sua vida. Vamos orar. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais esta lição da escola dominical, onde aprendemos que a tua presença é real conosco em todos os momentos e em todos os lugares. Te louvamos e glorificamos o teu nome, pela tua obra salvadora na pessoa de Jesus, pela presença poderosa do Espírito Santo em nós, que nos capacita a vencer as lutas, as tentações e permanecer fiel a ti. Queremos também interceder em favor daqueles que acompanham a nossa aula. Entre eles, temos alguns que estão com causa na justiça. Ó Senhor, que os teus servos possam encontrar uma resposta boa desta causa na justiça. Acelera o processo, Senhor. Oramos pelos que estão desempregados, pedindo a tua bênção sobre eles que estão desempregados. Oramos também pelos enfermos, Senhor, cura as enfermidades, visita os doentes, dando saúde, Senhor, a todos eles. Oramos em particular por aqueles que estão enfrentando tristeza, angústia no seu coração, que estão desanimados. Traga ânimo, Senhor, para estas pessoas que nos acompanham. Visita-os, Senhor, anima-os. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça infinita de nosso
Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, nosso Pai, e a consoladora comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre, enquanto aguardamos com santa esperança a gloriosa volta de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma semana abençoada e vitoriosa para você. A paz do Senhor.